tá funcionando. Hoje eu tô bem frustrada. Olá, hoje é dia 15 de janeiro. Eu tava aqui conversando com a Larissa, minha amiga, enquanto eu fazia meu lanche da tarde. E não tinha voltado aqui desde que parei de escrever no fim do NaNoWriMo do ano passado. E nesse meio tempo eu falei, eu vou tentar chegar na minha meta de 60 mil antes das férias. Falhei miseravelmente, não tava com cabeça pra isso. E agora, após as férias, eu voltei a escrever. E aí tentei estipular uma meta, vou conseguir finalizar esse resto, esses outros 60 mil dentro do mês de janeiro. E já é dia 15 e não tá funcionando. Eu andei percebendo algumas coisas novas nesse processo de escrita desse tipo, desse gênero literário, que eu tô saindo da minha zona de conforto e tudo mais, e requer muito mais trabalho, muito mais pesquisa, muito mais tempo, e existem muito mais pontas a serem conectadas. Então tem me gerado um pouco de ansiedade de olhar pra história, tá funcionando, algumas partes eu gosto, às vezes eu odeio, e no outro dia eu gosto, que nem tava, e vocês já sabem, mas hoje eu tive que sentar, colocar o que eu tinha de ideia numa folha de papel e organizar as coisas. E eu tô num dilema muito grande entre seguir escrevendo até finalizar ou voltar e revisar a primeira parte antes de seguir com a segunda, porque eu preciso conectar os pontos e a chance de eu não conectar os pontos e virar uma zona ainda maior do que já tá é muito grande. Enfim, hoje eu tô frustrada com a escrita, mas amanhã é um novo dia, só pra falar como eu tenho me sentido, porque senão depois isso passa e aí eu volto e falo, foi tudo bem, fiquei assim, mas tudo bem. E hoje eu tô bem frustrada com a escrita desse livro e pensando, talvez seja o primeiro e o último livro de fantasia que eu escreva na vida. É isso. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Às vezes o processo é silencioso por fora, mas dentro da cabeça do escritor existe um caos criativo em ebulição. Olá, começando mais um vídeo por aqui. Hoje um vídeo de escrita. Faz tempo que eu não pego totalmente para focar na escrita e eu até falei no último vídeo
compilado de dias que eu consegui filmar, os dias que eu consegui realmente escrever. Eu falei também um pouco sobre o plano inicial, que era finalizar esse livro até fim de janeiro, e no fim não rolou. Estamos no dia 3 de fevereiro e a gente refez a meta. Então, assim, fiz uma meta comigo mesma, vou levar vocês comigo nas próximas 3 semanas. Vamos ver como vai ser meu desenvolvimento da escrita. Isso são cenas dos próximos capítulos. Não vou prometer muita coisa, porque ultimamente eu ando prometendo, não cumprindo nada. Então é isso. E tô animada. Eu comecei essa manhã de trabalho organizando as minhas ideias, organizando o que eu quero falar ainda. E como eu falei no último vídeo, a minha ideia é chegar entre 100 e 110 mil palavras nesse primeiro manuscrito. Vamos ver se vai dar tudo certo. Eu espero que sim, mas como a gente sabe que as coisas podem mudar, então eu vou trabalhar dia após dia com o que eu tenho, e aí vou tentar vencer um dia após o outro, em vez de pensar o montante final que eu tenho que ter no fim desse mês. Então, começando hoje, segunda-feira, dia 3, foco total. A ideia é fazer, por enquanto, 1.500 palavras por dia, de segunda a sábado. Tiro o domingo de folga, ou se eu sentir outro dia que eu preciso de folga, eu troco, mas eu quero trabalhar 6 dias na semana na escrita. E eu quero tentar fazer essas palavras em 4 pomodoros no máximo, que são 25 minutos de escritas, de blocos de escritas. Eu funciono bem com essa questão de blocos, então vou ver se isso funciona e venho contando pra vocês. Vou começar agora a trabalhar nos próximos 25 minutos, depois eu conto como foi, e também eu vou tentar todo fim de dia vir falar um pouquinho como foi a escrita e como eu me senti no processo e como tá sendo essa nova rotina. Às vezes o processo é solitário, mas é nessa solidão que a história começa a sussurrar mais alto. Olá! Dia 2 dessa semana de escrita produtiva. Ontem falhei na missão e o que eu tinha planejado para fazer o dia off no fim de semana aconteceu ontem, porque ontem foi um dia que eu me enrolei no dia e aí no fim eu não consegui escrever. Então, como eu não queria perder o dia, eu falei, bom, vou trocar meu dia de domingo, que eu não escreveria no domingo, pra ontem, e eu sigo o baile com a semana. Hoje foi um dia até que bem difícil pra escrever. Eu não senti que eu rendi muito. O que eu rendi no dia anterior, no primeiro dia, que foi 2.000 e poucas palavras, hoje eu bati a meta, só que eu senti que foi mais difícil, sabe? O fluir da história. E eu também tô numa parte bem delicada, várias coisas estão acontecendo e, assim, sigo aquele sentimento, tá ficando bom, mas ao mesmo tempo tá difícil, tá cansativo.
E, ai, eu sinceramente, às vezes eu fico pensando como que eu vou juntar todos esses pontos e essas ideias que eu venho tendo e não sei se no fim vai fazer sentido, mas eu sei que eu vou conseguir melhorar também no próximo manuscrito, eu vou conseguir melhorar também quando eu ler a história do começo ao fim e entender o que tá bom, o que não tá. E primeiro eu preciso finalizar a história, e eu acho que isso é o que eu tô trabalhando agora. Então, finalizei o dia 2 e eu volto aqui no dia 3. Nem sempre as palavras saem fácil. Algumas vezes elas lutam, outras se escondem, mas todas têm sua hora de nascer. Mais um dia de escrita finalizada, dia 3 dessa semana. Hoje foi melhor que ontem. Foi bem melhor que ontem, bem melhor mesmo. Escrevi mais que ontem, claro, e mais do que o primeiro dia dessa semana. Então, isso foi muito bom mesmo. Apesar de que eu tenho sentido que eu fico um pouco preguiçosa durante a tarde. Então, assim, eu tô tentando escrever 2 blocos. Um bloco de... 2 blocos não, né? Um bloco de manhã e um bloco à tarde, mas dividindo eles em 25 minutos. Só que no fim das contas, isso é bom dos 25 minutos do Pomodoro, porque eu começo ele 25 minutos, aí eu penso, ai, não tô afim, mas eu penso, é só 25 minutos. Aí coloco o cronômetro, eu começo os 25 minutos, e aí quando eu termino e tenho 5 minutos de pausa, eu fico com vontade de fazer o próximo. Então, assim, tem funcionado bem. Tem funcionado, assim, muito bem, e vou seguir dessa forma, porque eu acho que tá funcionando muito bem comigo, de eu focar nos 25 minutos, e aí eu acabo fazendo já o direto 50 de sprint, de escrita e escrevendo bem. E era isso, gente. Tô contente com isso que eu tô conseguindo escrever e tô colocando muito na minha cabeça que o primeiro rascunho, ele pode ser de qualquer jeito, porque às vezes eu começo a encanar que a história não tá ficando boa e aí já dá uma desanimada, mas no fim das contas, o importante é eu reafirmar de novo, só terminar. E no segundo eu venho lapidando o que precisa, assim, melhorar, as pontas que precisam ser juntadas. E é isso. Agora eu vou ficar de bobeira. Tava pensando se eu leio um pouco mais. Não sei, acho que eu vou tomar um banho e relaxar assistindo alguma coisa pra esvaziar minha mente, porque escrevi demais. Escrever é plantar algo invisível, com fé de que um dia florescerá nos olhos de alguém. Mesmo quando ninguém está vendo, ainda vale a pena.
dia, milhares de cópias desse livro estarão espalhadas pelo mundo. Mas tudo começa aqui, nesse instante silencioso, entre o caos e a espera. Olá! Já é segunda-feira por aqui e eu acabei nem voltando ontem para finalizar o vídeo dessa semana de escrita. Como de costume, foi totalmente diferente do que eu imaginava que seria. No fim das contas foi muito bom, não foi assim ruim, mas poderia ter sido melhor. Eu tenho me proposto a escrever 6 dias na semana e na semana passada eu escrevi 4. Só que eu escrevi muito bem durante esses 4 dias, que no fim das contas bateu exatamente as 9.000 palavras que eu tenho que escrever por semana. Isso me deixou aliviada por eu ter conseguido escrever o tanto que eu precisava escrever na semana passada, mas ao mesmo tempo me deixou frustrada porque eu poderia ter adiantado o processo de escrita do livro na outra semana. Só que eu tenho aprendido que nem sempre as coisas são como a gente quer, né? Vai ter dias que a gente tá mais animada, outros menos animada, vai ter dia que a gente vai ter mais coisas pra fazer, outros menos. Então, eu tenho aprendido nesse ano a me readaptar e refazer a rota, porque se a gente fica muito parado no tempo, pensando o que poderia ter sido, como a gente poderia ter feito se as coisas fossem diferentes, a gente acaba batendo cabeça. Mas enfim, escrevi então 9.000 palavras e um pouquinho, deu tudo, foi muito bom. Consegui dar uma adiantada no texto, ao mesmo tempo que eu sinto que eu tô enrolando muito em algumas partes, e não que isso seja ruim, é porque existem partes da história que a gente precisa gastar mais tempo nela. Sigo falando que eu preciso ainda desenvolver melhor algumas coisas, alterar outras durante a história, mas a história ela já tem pé e já tá quase tendo cabeça. Então isso me deixa mais animada para seguir escrevendo. Mas eu sinto que eu vou precisar de mais tempo e vai um longo processo ainda até que ela fique do jeito que eu quero que ela fique. Foi uma semana muito boa de escrita, tirando que eu não escrevi os 6 dias, mas foi ótima. Eu gostei muito do processo de escrita, eu gostei muito das cenas que eu tô trabalhando e vamos ver como que vai ser nessa próxima semana que se inicia. Vou seguir compartilhando com vocês um pouquinho de tudo que eu tenho feito durante a semana, como tem sido o processo de escrita. Por enquanto eu sinto que ele tá meio morno, sabe? Tá morno. Então é engraçado isso, porque eu tenho aprendido muito com esse livro de que às vezes as coisas vão fugir ao controle e a gente vai precisar gastar mais tempo nelas para que elas sejam lapidadas e elas fiquem da forma que a gente quer que ela fique. Mas era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa minha semana, uma semana de escrita, um pouquinho de rotina. Eu não tô conseguindo filmar muita coisa porque esses últimos 15 dias eu passei sem poder ficar andando muito, porque tô com o pé quebrado, não tinha muito o que fazer. Então, assim, eu não tem como aquele negócio de você ficar posicionando câmera e tudo mais, que é fácil de ser feito quando você está nas suas perfeitas condições físicas. Uma pessoa com o pé quebrado e andando de muleta, impossível. Então, assim, tentei mostrar o que deu. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo o link do meu livro. Se você não leu o meu primeiro livro, eu vou deixar. Fico esperando o feedback de vocês. Também vou deixar o meu link de afiliados da Amazon. Você compra coisas na Amazon e puder, usa o meu link que ajuda a impulsionar esse canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!